Bom dia, nosso Deus, amém? Diga glória a Deus, dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Graças a Deus, pessoal. Vamos adorar o Senhor nesta manhã de domingo. Que a glória do nosso Deus esteja neste lugar. Em primeiro lugar, meu Pai, possamos aqui desenvolver a nossa salvação. Possamos aqui, meu Pai, te adorar de toda a nossa alma. Pois essa manhã, meu Pai, foi marcada para adorar o Senhor, para exaltar o teu santo nome. Tudo que nós viemos a fazer, seja para a tua honra e para a tua glória. Nós agradecemos, meu Pai, por mais um dia na tua presença. Te agradecemos por mais um momento de adorar, de exaltar, meu Pai. Então nos abençoe e faça deste culto, meu Pai, um culto que venha primeiramente, meu Pai, ser para o Senhor. E na medida que nós vamos buscando, orando, adorando, o Senhor vai derramando, meu Pai, o teu poder, meu Pai. Vai derramando a tua bênção, a tua glória. Pois nós estamos aqui, meu Pai, exclusivamente pelo Senhor, meu Pai. Pela tua palavra. Porque tu és grande e tu és maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o nosso Deus. Bendito seja o Senhor Deus, aleluia. Santo, santo é o nosso Pai. Adore o Senhor, exalte o Senhor nesta manhã. Aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo. Adore o Pai. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, como é grandioso o nosso Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande. Ele é grandioso, gente. Ele é o poderoso Deus. Quando eu maravilhado fico a cantar, vamos cantar, vamos adorar, exaltar esse Deus. Esse é o domingo da adoração ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Aleluia. Canta-te, Senhor, quão grandioso é o Senhor, quão grandioso. Então minha alma, glórias e glórias. Diga para ele, grandioso és tu. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus maravilhoso. Meu Pai, derrama a tua unção, teu poder, a tua glória neste lugar, meu Pai Santo, neste lugar, meu Pai, que o Senhor separou para nós. Nós te adoramos, meu Pai, nós te exaltamos. Deus é poderoso, o nosso Deus é grandioso, e toda honra e toda glória
deve dar ao seu nome. Seja glorificado, meu Pai, nesta manhã, seja exaltado. Aleluia. Vem, Espírito Santo, vem com as tuas mãos poderosas nos renovar, meu Pai. Nos renova nesta manhã, meu Pai, com a tua bênção, com o teu poder, com a tua misericórdia. Oh, aleluia, aleluia. Santo, santo é o nosso Deus. Nunca vi, Nem haverá, não haverá um amor igual ao teu. O amor de Deus é incomparável. Nunca vi, Nunca haverá nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, incomparável. inexplicável é o seu amor. Aleluia. Santo, santo. Nunca Pede a Deus para te renovar nesta manhã. Pede a Deus para te fortalecer. Pede a Deus, me renova, meu Pai. Amor igual a esse não há. que amor é esse? Que amor é esse? Que Que amor amor é é esse? Amor. Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Oh, aleluia. Glória a Amor Deus. incondicional. Amor incondicional. Amor de Deus. É o amor do nosso Deus, é o amor do nosso Pai. É o amor verdadeiro, aleluia. Que amor é esse? Pede a Deus nesta manhã, me renova, meu Pai. Me fortalece com a tua presença nesta manhã, meu Pai. Eu quero ser renovado, eu quero ser fortalecido. Vem, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Esse amor incondicional, esse amor de Pai, de Deus. Oh, aleluia. Pede a Ele. Peça para me renova, meu Pai. Jesus, já não quero ser igual. Renova, peça para Ele, me renova, Senhor. Abra sua boca e clame ao Senhor. Clame a Ele, adore Ele. Vai falando com Ele. Eu quero ser renovado, meu Pai. Eu quero ser transformado. Oh, aleluia. Já dentro de mim necessita, nós necessitamos, nós precisamos, porque tudo que há dentro do meu coração necessita de ti. Nós necessitamos, aleluia. Nós pedimos a tua bênção, meu Pai, o teu poder nesta manhã, a unção do Espírito Santo, que só o Senhor pode derramar, meu Pai. Renova-me, para que hoje vai ser o dia do seu renovo nesta manhã. Já não quero ser, nós não queremos ser igual como nós éramos, Senhor. Queremos ser transformados pela presença do Senhor. Dá-se no caráter do Senhor, Deus. Diga por quê? Porque tudo que há Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo
dentro do meu coração. Glória a Deus, necessita mais, mas necessita muito mais dele, porque tudo que há dentro. Diga, eu necessito de ti, meu Deus. Eu necessito da tua presença, meu Deus. Eu preciso da tua força, do teu poder, da tua luz dentro do meu coração. Diga, necessita. Necessita. Receba força, receba o poder de Deus nesta manhã. Necessita, diga, eu necessito, meu Pai, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Eu preciso da tua presença, meu Pai. Nos fortalece através da tua palavra, nos fortalece através do teu ensino, meu Pai. Nos fortalece através, meu Deus, de cada momento que nós estivermos aqui, que sejamos transformados, renovados, porque, meu Deus, a queda de muitas pessoas, meu Pai, o afastamento de muitas pessoas é a falta de te adorar, meu Pai, é a falta de te buscar. É como o Senhor, meu Pai, tem dito: buscar-me-eis e me achareis, quando vós buscardes de todo o coração. Aqui está o nosso coração, pronto, firme, forte, para buscar o teu poder. Nesta manhã maravilhosa de domingo, aonde a igreja se apresenta ao Senhor. Então abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que digam glória a Deus, bem forte para o Senhor Jesus. Amém, Senhor? Diga amém e graças a Deus. Pode ser. Vamos mediante logo a palavra, amém? Porque às vezes você pergunta: o que eu venho fazer na igreja, hein? Por que eu vou na igreja? Para você, meu irmão, se fortalecer, se renovar, se transformar e viver uma vida completamente na presença de Deus. Muitos falam, né? Eu irei, mas muitos não vêm. E aí é a causa de muitos problemas na vida das pessoas. Elas marcam compromisso com Deus, mas elas não cumprem. E o mal vem, amém? O mal, e a gente sabe quem é o mal. Quem sabe quem é o mal? Ele veio para matar, roubar e destruir. E é por isso que as pessoas estão sofrendo, porque elas não querem se aproximar de quem? De Deus, amém? Então, Deuteronômio, capítulo 10, lá no versículo 12, vamos ler, vamos apresentar a palavra de Deus aí. Graças a Deus. Mais um momento na presença do Senhor. Glória a Deus. Deuteronômio, acredito que seja o quarto livro do Antigo Testamento, lá no capítulo 10, capítulo 10. Amém? Por favor, estamos na palavra, silêncio. Quer falar, fala em casa, amém? Amém? Quer conversar, conversa em casa agora. Agora é hora de ouvir a voz de Deus. Bem, exortação à obediência. O Espírito Santo nos exorta a
obediência. Diga glória a Deus. A obediência, gente, é uma palavra assim que traz muitas coisas para o nosso coração. Obediência. Às vezes o pai, a mãe quer ver a obediência dos filhos, porque a mãe e o pai querem o que para os filhos? O bem ou o mal? É o bem. Mas muitos filhos quebram a cara. Olha para mim, ouve bem. Muitos filhos quebram a cara porque não obedecem o pai e a mãe. E não é diferente conosco. Muitas das vezes nós quebramos a cara porque nós não obedecemos a Deus. E onde nós vamos obedecer a Deus? Através da palavra, através do ensino. Não basta eu vir à igreja, estar na igreja. Eu tenho que ser obediente. Diga glória a Deus. Olha o que diz aqui no capítulo Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de nós? Não é que temas o Senhor teu Deus e anda em todos os teus caminhos? Quais são os caminhos do Senhor, gente? Quais são os caminhos do Senhor? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quais são os caminhos do Senhor? A palavra dele, amém, gente? A oração, entendeu? O fortalecimento, a firmeza, entendeu? A constância. E uma das coisas mais importantes é o nosso caráter. O nosso caráter é muito importante. Nós não podemos somente ser da igreja, nós temos que ser verdadeiros cristãos. Então isso aí são alguns caminhos que o Senhor ensina, né? É uma transformação de vida. Continuando, diz assim, para a glória do nosso Deus, né? Andar nos seus caminhos. E o ames e sirva-o ao Senhor. Nós temos que servir a quem? Ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Todo. Deus não está falando metade do coração. Deus não quer que você pegue o seu coração e divida ele, entendeu? Como uma pizza, né? Pedacinho para cada um. Ah, eu amo fulano assim, eu amo um pouquinho aqui. Ah, meu coração ama todo mundo. Não. Deus quer que primeiro você ama ele de todo o teu coração e de toda a tua alma. E quando você obedece a Deus e o ama ele de todo o coração, de toda a tua alma, está falando todo, você realmente está reconhecendo e valorizando o poder de Deus. Você reconhece o amor do teu Filho amado e principalmente você reconhece que ele, entendeu? Trabalha na sua vida. Então é muito importante isso. Isso aqui é algo especial. Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque nós estamos no domingo da adoração, do verdadeiro adorador. Nós temos que ser verdadeiro adorador de Deus. Não somente ser um crente, não somente ser um religioso, mas ser verdadeiro. Diga glória a Deus. Ter a verdadeira adoração. E aqui diz lá no verso 13, para guardar os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno, para o nosso mal, amém? É para o nosso mal? Os mandamentos do Senhor é para o nosso bem, o seu bem, entendeu? Nós temos escolhas, a sua escolha reflete na sua vida. Hoje em dia muita mãe amanheceu chorando também. Muitas mães estão chorando. Quantos estão chorando hoje? Perderam seus filhos, entendeu? Talvez foram para uma boate, um baile, as drogas, os bares. Quantas mães estão chorando agora? Quantas famílias hoje vai estar numa sepultura enterrando os filhos? São as escolhas. Eu sempre falo, mãe não pode dar mole para filho, amém? Porque depois quem chora é ela, quem sofre é ela. Entendeu? E assim Deus não dá mole para a gente. O nosso Deus
Ele é severo, mas no sentido espiritual. Ele quer o nosso bem. Diga glória a Deus. Não é isso que está aqui? Os mandamentos do Senhor é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Amém? Glória ao nosso Pai. Eis que os céus e os céus dos céus são de quem? São do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que há, tudo é de Deus. Você não tem nada. E o que eu tenho? Nada. O que eu tenho? Nada. Nada meu? Nada. Emprestado. Até o ar que você respira não é teu, é Deus que dá o fôlego de vida. Às vezes as pessoas são tão prepotentes, orgulhosas, não tem nada com Deus, e às vezes elas falam, é meu, não deu nada. Morre só para você ver. Fica tudo aí e não leva nada. O que é nosso, sabe o que é nosso? Deus. Ele é nosso Deus. Diga glória a Deus. É a única coisa que eu posso falar. É a única coisa que nós podemos realmente dizer, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Aí você pode falar, eu tenho Deus. Aí é teu Deus. Mas se você não tem Deus, você não tem nada. Nada nessa terra é nosso, porque tudo é do Senhor, como diz aí o livro de Deuteronômio, capítulo 10, aí 12 em diante. E o verso 15 diz assim, tão somente, olha o que Deus está falando, tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar e a vós outros descendentes. Deus escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Diga glória a Deus. Deus, gente, quando nos deu através de Moisés, que foi os 10 mandamentos, ele ali estava nos colocando leis. Todos nós recebemos as leis, tanto ímpio como convertido, como católico. A Bíblia dos católicos também tem isso aqui. Sabia disso? A Bíblia do Espírito também tem isso aqui. Não tem como arrancar essas coisas, porque estava na Bíblia. Mas por não ter pregadores, não ter ensinamento, o povo está sem. O povo está desorientado e adora qualquer porcaria. Você está entendendo? Adora um Deus que nem serve para nada. O próprio Deus diz, lá em Êxodo, capítulo 20, vamos um pouquinho para trás da Êxodo, capítulo 20, para você ver onde eu vou chegar, nem nós vamos chegar. Lá no Êxodo, capítulo 20, quem achou aí, diga glória a Deus. Vamos ler bem, direitinho, devagarzinho, que diz o capítulo 20 de Êxodo, verso 1. Né? Então falou quem? Deus. Todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele está dizendo para todos nós, para todos religiosos, católicos, evangélicos, muçulmanos, toda a raça humana. Deus está falando para toda a humanidade. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Mas é aquele negócio. Ele fala que é o nosso Deus, mas se nós rejeitarmos, ele não é o nosso Deus. Então diz assim, eu sou o teu Deus. Entendeu? Então falou Deus sobre essas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Você não pode, ninguém pode ter outros deuses. Mas o que tem? É onde a gente volta lá naquela palavra, por causa da desobediência. Quem está entendendo? Por causa da desobediência. Tem outros deuses por causa da desobediência. São rebeldes, não obedecem a Deus. Então, Deus é o Deus de todo mundo, gente. Todos nós somos criaturas de Deus. Foi Deus que nos criou lá no ventre da nossa mãe. Todos nós fomos criados. Então, quando a pessoa cresce, ela se obedece. Ela deve ter um único Deus, adorar somente a Deus, ela adora um montão de lixo que tem por aí, um montão de porcaria. Entendeu? Eu falo mesmo, não tenho medo de falar não. É lixo, porcaria. Serve para porcaria nenhuma.
Então isso é uma rebeldia, isso é uma desobediência à palavra de Deus. Porque Deus falou o quê? O que Deus falou? Eu sou o teu Deus. Naquela oportunidade, Deus enviou Moisés para ser o quê? O mensageiro dele. Então o povo não obedeceu. E assim vai de geração em geração até hoje. Entendeu? Muitos de nossos familiares não querem o nosso Deus. Por quê? Por que ele não quer? Depende de algumas coisas, né? Às vezes pode ser o testemunho, às vezes pode ser que você não mostra, entendeu? Esconde o seu Deus. Tem gente que esconde Deus no cantinho, não é para esconder. Porque aqueles que adoram o Deus desse mundo aí, adoram as imagens, não esconde não. Você entra na casa dela, está logo lá a imagem bem estampada. Por que nós vamos esconder o nosso Deus? E às vezes nós escondemos com medo, né, das pessoas falar mal. Com medo das pessoas falar, você é bobo, porque ele vai para a igreja, fica fazendo isso. Eu não escondo esse Deus. Amém? Porque Deus, gente, está acima de tudo. Ele está acima de todas as coisas. Tudo que você tem hoje, agradeça a Deus. Tudo que você não tem, também agradeça a Deus. Então a gente tem que estar sempre adorando ao Senhor, vivendo uma vida realmente santificada, consagrada a Ele. Então, para terminar, para continuar aqui, ó, entendeu? No capítulo 20, diz o seguinte, ó: não terás, verso 3, outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu. Nada. Deus está falando de nada. Nem embaixo da terra. Quantas pessoas aí, entendeu? Fazem imagem de pessoas mortas. E quando a igreja canaliza um homem, vou canalizar esse padre aqui para ser Deus. Quem somos nós para ser Deus? A gente é mortal, todos nós morremos. Aí canaliza lá para aqui, canalizar o quê? O único Deus, só tem um Deus, não existe outro. Então é muito importante. Por que você está falando isso hoje? Porque eu estou dando continuidade de terça-feira, do dia 12, o Brasil para adorar, entendeu? Uma coisinha de nada, uma porcaria que quebra. Uma estátua pequena, seja grande, mas não serve para nada. Entendeu? As pessoas brigam por isso. Não fala da minha santa, não fala do meu santo. Eu falo que eu fui enviado para isso. Diga glória a Deus. Eu fui enviado para falar a verdade. Eu não estou preocupado com quem gosta e quem não gosta. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar o ser humano. Porque essa é a verdade. A palavra tem que ser pregada. Por isso que o povo é idólatra, por isso que o povo sofre, por isso que o povo é do inferno. Porque não quer adorar o único Deus. Todos que não adoram a Deus já perderam a salvação. Escreve isso. A minha família, e meus filhos, e meus netos, ainda dá tempo para ser salvo. Diga glória a Deus. Eles podem ser salvos. Por isso nós estamos orando aqui sexta-feira. A gente ora sexta-feira, a gente dobra o joelho para que Deus mova o coração dele para ele ser salvo. E seu filho, bicho, e sua filha? Não. Se converte não, que também vai. Porque nós não temos, você e eu, nós não temos poder para salvar nossa família, a não ser através da oração e através do testemunho. Por isso que a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aí, você com o seu testemunho, você salva a sua família. E se não quiser, o problema é dele. Ele vai ver você lá na glória e você vai ver ele lá no beleléu. Mas você fez sua parte. Diga glória a Deus. Entendeu? Cada vez mais, gente, a humanidade vai se tornar ingrata a Deus. Glória a Deus que tem o seu lar na presença de Deus. Já está assim, é? Cada vez mais a humanidade está pior, está ficando cada vez pior. Bicho, o que nós vamos fazer? Orar. Eu não oro para a minha família? Eu oro.
oro com meus irmãos. Fiquei feliz que meu irmão está na presença de Deus, graças a Deus, mais um. Mas você tem que orar. Se você não orar, não vai confiar em Deus, não. Você tem que orar, você tem que dar um bom testemunho. Entendeu? O que eu falei na sexta-feira aqui. Não adianta você estar na igreja e estar numa roda de bebida, de cachaça. Que testemunho é esse? Lá você vai ser pisado, humilhado, porque você é luz. Diga a glória a Deus. A luz não pode se envolver com as trevas. Então, gente, a gente tem que aceitar essa palavra aqui, ó. Aí eu não concordo. O problema é seu. Você está entendendo? O problema é seu, não é meu. O meu problema estou resolvendo agora. Estou pregando para você. E eu falo, quando eu estou falando para a igreja, estou falando ali, ó. Ali, ó. Para várias pessoas que estão me vendo ali no Facebook. Eu estou ganhando mais alma no Facebook do que propriamente na cidade de Piraí. Eu estou ganhando mais alma para Jesus fazendo lá do que aqui na igreja. Entendeu? Você está entendendo? Eu tenho um testemunho, gente. Eu tenho um testemunho, presta atenção, olha para mim. Eu vou colocar lá no Zap essa semana. Uma mulher espírita. Vou falar até alguma coisa sobre isso agora. Uma mulher espírita. Ela viu a minha live. E eu pregando mais ou menos, né, aparentemente sobre isso, não lembro qual foi o dia. E ela falou, olha, suas palavras, olha para mim, essa senhora espírita, as suas palavras foram duras para mim, foi palavras grossas, porque eu sou espírita, mas o Senhor falou a verdade. Diga glória a Deus. Reconheceu. E outra, entendeu? E outra, ela foi procurar o Senhor Jesus numa igreja. Ela disse, o que eu estou fazendo no Espiritismo? O que eu estou fazendo no Espiritismo? E às vezes muitos evangélicos dentro da igreja não aceitam a palavra, não concordam. Então eu estou ganhando mais almas ali, na gelada, por isso que eu não paro com a minha gelada. Estou ganhando mais almas ali, que muitas das vezes aqui em Piraí. Porque as pessoas estão o quê? Se diminuindo diante de Deus. Está dando o quê? Isso aí, ouvido, crédito à palavra do Senhor. E são várias pessoas, são muitas pessoas. Então vamos terminar aqui, olha aqui, ó. Olha o verso 5, preste atenção ao verso 5 aí. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Adorar somente a Deus e dar culto somente a quem? Você não pode nem adorar teu filho. Você não pode adorar nada. Você pode amar. Amém? Amar, ama demais. Ama seus filhos, ama seu marido, ama seu esposo. Ame demais. Mas adorar, não. Adorar somente a Deus. Isso aqui é um estatuto, gente. Você sabe o que é estatuto? Estatuto é uma lei. É uma lei de Deus. Os 10 mandamentos não foram dados para umas ou outras pessoas. Deus deu os seus 10 mandamentos para toda a humanidade. Mas há aqueles que rejeita, né? Então, muitas pessoas querem ter um evangelho fácil. Muita gente quer ter um evangelho. Se tiver uma festinha ali na casa de alguém, ou na casa de um amigo, tomar um goró, opa, vou lá. Isso não é Deus não, isso não é o evangelho verdadeiro. Mas se eu quiser ir na macumba, eu posso, porque tem muito evangelho que vai na macumba. Ó, assim, ó. Tem um cantor aí, que eu vou falar o nome dele, era cantor, pastor, virou macumbeiro. Voltou o vômito, voltou a porcaria. E quantos evangélicos aí, eu conheço muitos que largaram a obra de Deus para ser macumbeiro, para voltar para o espiritismo, para voltar a adorar a imagem. Mas isso também nunca teve Deus. Tem muitos. Enquanto aqueles que estão perdidos, estão abrindo o coração e se convertendo.
Por isso que a Bíblia fala, né? Muitos são chamados, mas poucos são o quê? Os escolhidos. Os últimos serão. Então, se você buscar a sua vida toda e de repente você, vou largar Jesus, estou cheio de problemas, estou passando por luta, irmão, vou passar uma palavra para você. Você vai ver que meus problemas não busco a Deus por causa das bênçãos, dos milagres ou por qualquer outra coisa. Eu busco porque eu sou obediente. Primeira palavra que eu coloquei lá. Eu obedeço a palavra. Diga glória a Deus. Amém? Continuando, eu li o 5, não é isso? O 5 diz o que, gente? Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus o quê? Zeloso, Deus bom, né? Que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Qual a geração que nós estamos? Se você pegar a Bíblia, você sabe qual a geração que nós estamos. Ele falou o quê? A primeira, a terceira e a quarta geração. Qual é a geração que nós estamos? Na quarta geração. Nós estamos na quarta e na última geração. E ele visita todos nós, e principalmente aqueles que o aborrecem. Diga glória a Deus. Não tomarás o nome do Senhor, que é teu Deus, que é em vão. Cuidado, de Deus não se zomba. Amém? Não se zomba, porque Deus é Deus. Nós somos o quê? O que você é? O que a gente... Sabe quando a gente vê que a gente não é nada? Entendeu? É quando a gente vai numa sepultura. Quando você vai lá na sepultura. Entendeu? Vamos no cemitério que eu fui uma vez fazer um velório, né? Um sepultamento. Era um temporal um dia antes. Era um temporal. Cheguei lá, entendeu? Tinha acabado a chuva já, né? Fazer o sepultamento. Um montão de ossos, cabeça, assim para fora. Entendeu? Foi mal sepultado, entendeu? Só no barro, tudo assim para fora. Aí você vê que você não é nada. Nós somos o quê? Quem que nós somos? Nada. A gente depende de Deus. Eu dependo dele. Se você não dependesse de Deus, toda a humanidade não reconhece que é Ele que dá esse fogo de vida, esse ar puro. Amém? Agora o homem quer destruir, né? O homem está destruindo a natureza. O homem está destruindo tudo. Então é muito importante nós guardarmos os corações, guardar a nossa vida, fazer do seu coração o altar de Deus. Amém? Já li lá, né? Deuteronômio 10, 12, li aqui esse capítulo 20, mas vou mostrar aqui um caso de uma mulher que adorou muito o Senhor, mesmo numa situação difícil. Esta mulher, gente, essa mulher cananeia, né, pertencia a uma região, né, uma região muito amaldiçoada. O povo cananeu é um povo, sabe, que sofria muito por não ter o único e verdadeiro Deus. Mas essa mulher cananeia tinha uma visão diferente. Era uma mulher rejeitada, né? Ela não tinha nenhuma consideração, uma mulher praticamente vivendo uma situação difícil, porque o povo de Israel via as mulheres, principalmente as mulheres cananeias, impuras. Para eles eram mulheres impuras. Eram mulheres, entendeu? Que não tinham nenhuma condição. Entendeu? Impura, pecadora, né? Mas esta mulher cananeia desafiava essa situação. Ela desafiou essa situação. Ela desafiou. O retrato da vida dela mostra o quê? Uma filha possessa, né? Endemoniada, totalmente endemoniada, porque era a situação do povo cananeu, por não ter o único Deus, ter uma vida com Deus, era um povo, entendeu? Completamente endemoniado. Era um povo rejeitado, mas essa mulher falou, vou mudar essa situação. Porque às vezes a pessoa não entende a palavra. Por que aquela mulher aceitou até o Senhor falar para ela? Abre lá, Mateus. Abre aí, Mateus. Acho que é Mateus 15. Abre aí, Mateus 15. Vamos?
É a última parte da palavra hoje, amém? Cansa não. Mateus 15. Falar bem alimento, quanto mais melhor. Só estou dando comida para vocês. Vinda da parte de Deus, diga glória a Deus. Aqui quem prega é o Espírito Santo. Mateus capítulo 15. Quem já achou, diga glória a Deus. Olha, você entendeu o pouquinho do que eu falei? Esta mulher veio de uma região aonde é uma região que é rejeitada pelo povo de Israel, porque eram muitos endemoniados. Foi por isso que ela foi à procura de Jesus. Então vamos ler aí. Vou esperar você achar. Já acharam? Quem achou, diga glória a Deus. 15, 21. Lá no capítulo 15 de Mateus, verso 21. Vou ler só um pouquinho, tá bom? Olha o verso 22. Não, porque às vezes você está com pressa, está com fome. Às vezes você quer ver aí a festa de Piraí hoje, né? Às vezes você quer ver a festa de Piraí, né? Piraí está fazendo quantos anos hoje? Quantos anos? É seu Jorge que é ali? Glória a Deus, né? Olha o meu cabelinho que o seu Jorge deixa, ó. É muito bom o salão dele. O seu Jorge continua cortando o cabelo, só que ele está lá no cantinho lá, né? Gente, 184 anos que o Piraí está fazendo hoje. Todo dia eu oro para o Piraí. Todo dia eu oro para o Piraí. Para quê? Para Piraí o quê? Crescer. Piraí crescendo, o povo vai ser o quê? Abençoado. Graças a Deus. Agora está chegando aqui em Piraí, né? A CTI, né? É CTI ou UTI? Estou bem lembrado? Hã? UTI, glória. Vamos dar glória a Deus, gente. Está chegando aqui em Piraí o exame de mama para as mulheres. Diga glória a Deus, gente. Depois de 184 anos, está começando a melhorar. Diga glória a Deus. Isso é para a glória de Deus, porque o povo merece, o povo precisa, não é? Então vamos lá para a mulher cananeia. A mulher cananeia, né? Verso 22. Eis que uma mulher cananeia que viera daquela região, olha só como é que a Bíblia fala, gente, para você entender bem porque era um povo, esquecido, abandonado, isolado. A própria Bíblia fala que daquelas regiões. É igual uma pessoa falar mal de você, aquela mulher. Joel, aquele natalino. Quem? Aquele cara. Aquela mulher. Então a cidade era o quê? Rejeitada por Israel. Era uma cidade, gente, esquecida. Será que Piraí era assim também? E quando eu falo de Piraí, que Piraí? Barra. Todo mundo lá no Rio, quando você fala de Piraí, eles falam o quê? Barra do Piraí? Não, é Piraí. Existe Piraí? Não existe. Existe. A gente tem que fazer Piraí existir, diga glória a Deus. Ontem eu estava conversando com... Muito mais. Eu estava conversando ontem com um bispo, amigo meu lá da Bahia. Entendeu? E ele falou, o senhor é de Barra do Piraí? Não, Piraí, que Piraí? Eu não conheço Piraí. Falei, Piraí é uma cidade, está no mapa, tá? Gente, Piraí só para crescer depende dos cristãos, depende do povo de Deus. Abençoar o prefeito, abençoar os vereadores, o secretariado, para que eles arregaçem a mão de trabalho. Aqui tem trabalho para fazer. E se trabalhar, melhor. Diga glória a Deus. Uma coisa que eu nunca gostei foi isso. Um hospital não teve, um hospital de uma cidade não teve uma UTI. Quantos nós já perdemos aí? Até quando Piraí já é emancipado, né, está fazendo 184 anos, até quando nós vamos ficar defendendo de Volta Redonda. Tudo é para Volta Redonda. Até para comprar. Aí, até para comprar. Nós temos uma cidade abençoada, diga glória a Deus. Só precisa ter pessoas para trabalhar. Não sei que ponto aqui, mas é para você entender. Então,
disse aqui, ó, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí ela fala, minha filha está horrivelmente o quê? Endemoniada. Para você entender que era uma cidade, você imagina. Você já viu aqueles filmes do Mortos Vivos? Quem já viu esse filme? Era assim essa cidade. O morto, o vivo morto, sofrendo, endemoniado. Entendeu? Como Paulo entrou também numa cidade, muitos se manifestaram. Entendeu? Então, uma cidade praticamente isolada. O povo de Israel desprezado. O povo não queria saber daquela cidade, porque era um povo que tinha muitos demônios. Mas continuando aí, ó, diz assim, ela vinha, né, clamando, Senhor, tem compaixão de mim. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Por que Jesus não respondeu palavra nenhuma para essa mulher? Porque era um povo adorador de outros deuses. Gente, às vezes a pessoa quer ter uma vida com Deus, quer umas bênçãos de Deus, mas quer adorar outros deuses, então Deus não vai te ouvir. E não ouve mesmo, não, ele está certo. Porque não pode agradar dois senhores. Ou quer um ou quer outro, decide, escolhe. Então o Senhor Jesus não ouviu ela, né? E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos, Senhor, aquela mulher ali, ó, aquela cananeia está vindo atrás da gente, clamando, pedindo, implorando, para, Senhor, para ajudar ela. E Jesus, ó, continua andando. E a mulher vindo atrás. Entendeu? Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí está a diferença daquela cidade para a cidade de Israel. Então ele respondeu, a hora que Jesus disse para a mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Então ali já era para essa mulher tomar uma decisão, né? Vou voltar para casa, vou deixar minha filha quebrar tudo, vou deixar minha filha me matar, vou deixar minha filha me enforcar, ela estava possessa, ela estava endemoniada, horrivelmente endemoniada, mas ela não desistiu, diga a glória a Deus. Por que ela não desistiu? Por que muitos cristãos hoje desistem? Por que essa mulher não desistiu? E por que o Senhor Jesus não quis ouvir ela? Para aquilo que eu falei no começo. Aquilo que eu falei no começo. Era um povo totalmente endemoniado, idólatra. Entendeu? Por que o Senhor mandou Jonas à cidade de Nínive? Uma pessoa falou para mim que Piraí representa Nínive. Será que é? Por que Deus falou para Jonas, vai lá em Nínive e prega lá a minha palavra, porque o pecado dele chegou até mim? Por que Deus enviou Jonas a Nínive? E por que o pregador, o profeta não disse, não, senhor, lá não foi não. Por que ele foi lá comprou uma passagem de navio e foi para outras cidades? Por quê? Porque desobedeceu o Senhor. E quando desobedeceu o Senhor, o que aconteceu com Jonas? Ele dentro daquele navio, porque desobedeceu o Senhor. Por causa dele, aquele navio estava a ponto de afundar, por causa da desobediência. Às vezes, por causa da desobediência, a nossa família sofre. A família sofre. Porque o Senhor deu uma palavra e não obedeceu. E a família sofre, porque a sua família representa esse navio. Então, gente, é muito importante nós obedecermos. Diga a glória a Deus. Continuando, entendeu? Aqui, a mulher, né, lá no verso 27, ela contudo replicou, sim, Senhor. Olha o que ela fala. Esses são os verdadeiros cristãos. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que a mulher disse? Hein? O Senhor é o dono. Eu vivo numa cidade pagã, eu vivo numa cidade de endemoniados, de adoradores de outros deuses, mas o Senhor é o dono. Ela quis quebrar aquela tradição, gente. Ela quis quebrar aquela tradição
daquela fama que a cidade que elas moravam, Cananéia, né? Tinha que quebrar. E ela foi ela foi a primícia disso, ela foi a pioneira, ela quebrou isso aí. Porque quando ela falou para o Senhor Jesus, eu sou a tua serva, eu sou tua filha, o Senhor é meu dono. E o Senhor Jesus, reconhecendo isso, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como crente. E desde aquele momento, sua filha ficou o quê? Curada, sã e liberta. Por causa daquela mulher que adorou a Deus. Muitas pessoas, gente, aqui fala, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui lá no verso 25, que eu estou deixando no final mesmo. Lá no verso 25, ela porém veio e o adorou. Como é que pode uma pessoa adorar alguém se ela está sendo rejeitada? Como é que pode uma pessoa adorar alguém se ela está com uma filha endemoniada dentro de casa? Como é que pode isso? Porque ela não estava ali atrás da bênção, ela estava atrás do verdadeiro Deus. Diga glória a Deus. Porque os deuses dela só estavam trazendo problema para ela, dificuldade. Ela vivia numa cidade completamente, entendeu? Abandonada. E Jesus não estava na cidade, Jesus estava passando na porta da cidade. E quando aquela mulher soube, foi atrás dele, que ela não aceitava mais aquela situação. E mesmo sendo rejeitado seus pedidos, não que o Senhor estava rejeitando, mas o Senhor queria ver até onde ia a fé daquela mulher. Não quero, essa mulher só quer minha bênção. Essa mulher só quer o pão e a água, ou o pão e o peixe. Ela só quer o meu milagre, só quer que a filha dela seja liberta, e depois ela vai ter a vida dela normal. E quantos fazem isso? Vem da igreja, quando eu falo igreja, geral, tá? Vai numa igreja, pede lá para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, ora aqui por mim, me abençoe, abençoa, Deus liberta, e depois o quê? Ó, levou aquele remédio, faz um comercialzinho do Doril. Como é que é o refrão do Doril? Tomou o Doril, sumiu. Você não vê mais. E outra, nem manda recado. Mas depois, sim, aperta. Volta ao vômito, volta ao sofrimento pior do que antes. Então, esta mulher não, ela não queria saber só do milagre, porque aqui diz o seguinte, nesse verso 25 aí, no verso, desculpa, nesse verso aí, 23, é o 23? Cadê? Me perdi. 25. Ela, porém, veio e o adorou. O que ela fez? Gente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Preste atenção nesse verso 25. Ela veio e o adorou. Você tem que vir e adorar. Você tem que pegar os seus problemas, suas dificuldades, suas situações, deixa de casa. Pega os seus problemas, bota tudo na gaveta. Amém? Foi o que ela fez. Ela deixou sua filha endemoniada em casa. Entendeu? Não sei se você já viu uma pessoa horrivelmente endemoniada. Eu já fui em muitos lares, entendeu? Pegar jovem endemoniado, jovem, menino, e quebrar tudo. Destruía tudo. Entendeu? Ela não, ela fez, ela fica aí, demônio. Ela, o que ela fez? Ela deu as costas para o demônio, não para a filha dela. Amém? A filha dela, ela foi atrás do socorro. Ela deixou o demônio lá e foi atrás de quem? Do Senhor Jesus. Porque ela queria não somente libertar sua filha, ela queria também entregar sua vida para o único Deus. Então, por isso, quando ela disse que lá no verso lá, né? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Primeiro ela adorou, diga glória a Deus. E depois ela pediu um milagre. Hoje, muitas das vezes, a pessoa vem à igreja, pediu um milagre, mas não adora o Senhor, não se converte. Tem muita gente que vem na igreja e não gosta de ouvir a palavra verdade, vai ver um versículo assim destacado, né? Tem gente que vai na igreja e se agrada com o versículo.
E aí você sai da igreja faminto, com fome. Aí quando vem as lutas, quando vem os problemas, você não está alimentado. Porque eu vi só um versículo, pastor, às vezes quer fazer um culto rápido. Pastor, às vezes quer, olha, acabar o culto, quer ir para a praia, quer ir para o sítio. Vamos pregar rápido, quer pegar o helicóptero, quer pegar o carrão, quer passear com a família. E às vezes ele passa um alimento que é um alimento insólito. E o povo, quando vem os problemas, quando vem as tempestades, o povo se perde, o povo acaba se destruindo. Ou ele dá o culto ou ele vai para o passeio. Isso aí. A Marilene está no pique. Então, gente, é isso aí. Primeiro, adore. Quando você ora, por exemplo, quando você faz as suas orações caseiras, lá na sua casa, você já vai pedir, Senhor, me cura mesmo. Não faz isso não. Está errado, sua oração é errada. Se você ouvir bem a oração do Pai Nosso, é totalmente diferente. O Pai Nosso é um modelo de oração. Primeiro, adorar. Diga glória a Deus. Os magos, quando vieram do Oriente, entendeu? Para ver o menino Jesus que havia nascido numa manjedoura, num lugar pobre, eles levaram o que para eles? Levou bênçãos, levou ouro, levou incenso e mirra. Quer dizer, os magos foram para adorar o menino Jesus que nasceu. Entendeu? Hoje fizeram do Natal uma festa pagã, uma festa mundana, de bebida e de cachaça, tem nada a ver. Amém? Então, gente, primeiro adora, começa adorando. Se você orar de joelho dobrado, se você não tem condição de orar de joelho dobrado, ora em pé, ora deitado, mas fale com Deus. Abre os olhos, ou dobra os seus joelhos e já fala com o Senhor, obrigado por esta manhã. Mais um dia, oh Deus, meu Deus, hoje vai ser um dia abençoado. Oh Deus, eu te amo, eu te adoro. Tu és o meu Deus. Ele vai ficar te ouvindo. E na medida que ele te ouvir, ele vai te abençoar. Mas tem gente que já quer pedir logo, vai lá para os pedidos. Tem gente que quer ganhar logo a bênção, mas não quer ganhar o abençoador. Não quer ter o abençoador. Esta mulher não. Ela disse o quê? Hein? O que ela disse? Hein? Ela o adorou. Porque ela estava cansada. Olha para mim. Ela estava cansada daquela vida. Ela estava cansada daquela cidade cheia de demônios. Alguém tinha que dar o primeiro passo. E ela deu o primeiro passo. Porque ela não aguentava mais. A pessoa todo dia vê a filha endemoniada. Todo dia. Tem pessoas que manifestam, só olhar para o homem de Deus, sabia disso? Para a mulher de Deus. Entendeu? Às vezes você está conversando com uma pessoa manifestada e você nem sabe. Você nem sabe. Entendeu? Então, meu irmão, a gente tem que primeiro adorá-lo. Adorá-lo em espírito e em verdade. Não é pegar um objeto, entendeu? Um objeto de barro, de ouro, de metal, ou qualquer um papelzinho, ficar adorando. Ai, minha santinha. A Bíblia não fala de mulher santa, a Bíblia fala de Deus santo, vive poderoso. A Bíblia não está falando, entendeu? De um Deus que não está lá escrito. Nem Pedro se tornou Deus. Nem Elias se tornou Deus. Nem Moisés se tornou Deus. O único Deus vivo e poderoso é o Deus de Israel. Diga agora aí. Entendeu? E ele enviou seu filho para fazer a obra dele aqui nessa terra. Quem o receber, recebe Deus. Quem não receber, não recebe Deus. Então esse é o verdadeiro Deus. Então, gente, esse é o cumprimento da palavra que nós fizemos na terça-feira aqui de manhã. Estamos terminando hoje. Adorar somente a Deus. Dá uma forte salva de palmas para ele. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos participar daqui. Vamos ficar de pé primeiro do cálice da salvação. Vamos participar do cálice da salvação. Você já entendeu a palavra? A senhora entendeu, dona está de vermelho aí, dona Marilene?
Entendeu? Entendeu, dona Luziné, dona Graça? Graça está aí? Cadê a Graça? Está aí. Todos entenderam? Entendeu, dona Lindomar? Entendeu, dona Cacilda? Está com frio? Entendeu, gente? Todo entendeu? Pratica. Acabou. Só pratica. Só praticar, acabou. Se você praticar, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Pai, que toda esta palavra, meu Pai, orientada, ensinada, através do Espírito Santo, possa estar no nosso coração, meu Pai, nos envolvendo, nos abençoando. E que essa medida que nós participarmos do cálice, nós possamos ser, meu Pai, transformados. A palavra do Senhor diz: tomarei o cálice da salvação, cumprirei meus votos ao Senhor. Levante tuas mãos, igreja, e toma posse da sua vida abençoada. Toma posse da sua vida transformada. Senhor, mais uma vez eu te peço, escreve o nome de cada um que está aqui no livro da vida eterna. Salva esta alma. Faz dele, meu Pai, um abençoado, um transformado. Em nome do Senhor Jesus. E quem quer diga glória a Deus. Receba o caso da salvação.